Olá, saudações alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. E em nome do grupo de sábios e da Casa Real Sagrada de Sírios, aqui estamos, aqui estou, para gravarmos mais um encontro para os nossos amigos no Brasil, para os nossos amigos em Portugal. E hoje seguiremos trabalhando no tema coronavírus e vamos falar sobre o fim do cristianismo e o arrebatamento. Porém, antes de começarmos o nosso encontro de hoje, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que formam a nossa audiência. Gostaria de agradecer ao Luiz L, a Neide Maria, o Hubert, o Vitor, a Nete Patini, o Mr. Josi, o José Jung, a Virginia Roberts, Oscar Romero, Israel Azevedo, João Carlos, a Gliceia Siqueira Lopes, o Martelo Filosófico, o Sr. Marduk, Paixão Avinegra e todos os outros perfis e todas as pessoas que prestigiam o nosso trabalho aqui nesse canal e consumindo o conteúdo do blog Médico Animósico. Muito obrigado a todos vocês. Algumas pessoas no Brasil, curiosamente, têm tido problemas para escutar as nossas videopalestras, têm encontrado o áudio muito baixo, e é algo que os nossos médicos alegam que é fruto de seres obsessores e assediadores que atuam em níveis eletrônicos e informáticos, justamente porque o áudio para mim aqui, depois de gravado, sai perfeito, tanto no meu iPhone como no meu laptop. Estou gravando hoje diretamente do laptop para ver se o microfone é melhor, vamos ver se vocês se encontram mais satisfeitos. Mas saibam que muitos dos problemas que algumas pessoas encontram para ouvir as nossas videopalestras é justamente criado por seres considerados obsessores e assediadores que atuam em níveis eletrônicos e em níveis informáticos, justamente para impedir que a pessoa absorva essas informações com as quais nós trabalhamos e siga sendo carroça, e siga sendo o veículo físico de outras consciências alheias à vontade da sua alma, alheia ao seu eu superior, entre outras realidades que fazem parte da heliografia do nosso planeta. Espero que vocês consigam escutar o nosso encontro de hoje. E para começar a falar sobre coronavírus, o fim do cristianismo e o arrebatamento, é muito importante compreender o que é o arrebatamento, que em castelhano se lo hace llamar rapto. O que é rapto? O que é o arrebatamento? Se você é cristão, se você é evangélico, com certeza não leu a Bíblia, mas sabe o que é o arrebatamento justamente porque o arrebatamento é um conceito escatológico cristão que anuncia justamente o final dos tempos, que anuncia justamente o apocalipse, que é o que nós já trabalhamos em um vídeo anterior a esse, também trabalhando com o coronavírus. Então, segundo as Escrituras, o final dos tempos trata justamente da época em que os cristãos subirão aos céus, selado com o Espírito de Jeová, ao encontro de Jesus Cristo para habitar o paraíso. Porém, o evento do arrebatamento não acontecerá antes da grande tribulação. E é aí que entra justamente o tema do coronavírus, né? O que é a grande tribulação? Existem vários conceitos. Para alguns, a grande tribulação diz respeito à segunda vinda de Jesus ao planeta Terra e ao grande período de aflição que se daria para a humanidade durante esse período. Outras linhagens consideram que a grande tribulação diz respeito ao Armagedon. Você sabe o que é o Armagedon? O Armagedon diz respeito à batalha final entre Deus e a sociedade humana iníqua. O que é iníquo? O que é iniquidade? Segundo as Escrituras, esse evento prepara o mundo para um caminho e um tempo de paz e justiça, destruindo apenas a iniquidade. E a iniquidade é justamente, segundo as Escrituras, a moral e a religião. Eu substituiria a palavra religião por espiritualidade, justamente porque as religiões sequestraram a verdade de maneira a exilar as pessoas da verdadeira espiritualidade delas. Mas sinônimos para a palavra iniquidade diz respeito justamente à malevolência, à antipatia, à crueldade. E se você conhece a heliografia evolutiva do nosso planeta Terra, sabe que para fazer alpinismo na pirâmide social, para galgar as alturas de nossa pirâmide social, quanto mais cruel, quanto mais antipática, quanto mais malevolente uma pessoa é, mais ela se adequa às frequências energéticas que funcionam lá no topo da pirâmide. Do ponto de vista energético, vibratório e quântico, é assim que as coisas funcionam. Então, claro, uma vez que você conhece a Bíblia e compreendeu o que é o arrebatamento, é muito importante compreender o que o coronavírus está fazendo lá na Itália agora. A Itália é o segundo país com maior porcentagem de mortes e afetados pelo coronavírus.
E é justamente o país do nosso planeta que alberga o Vaticano. E o Vaticano, do ponto de vista da magia, do ponto de vista da escravidão mental, do ponto de vista da escravidão humana, o Vaticano ele é a verdadeira central psíquica dos magos negros do planeta Terra, no que tange a escravidão através de religião, os rituais de sacrifício, o canibalismo, né? E curiosamente, 80% da população da Itália é de idosos, são de pessoas velhas. E isso cria uma enfermidade que a nossa medicina não conhece e tampouco trata, mas que os nossos médicos da Casa Real Sagrada de Sírios chamam de geriatrismo, que é justamente a idolização, a idolatria, seja as pessoas velhas, pessoas de idade, que faz por vezes as pessoas ignorar que essas pessoas, por mais velhas e frágeis que sejam, também têm um passado, também necessitam evoluir, também, ou seja, necessitam aceitar a morte de uma maneira que uma criança não pode, de uma maneira que um adolescente não pode, né? Então, o geriatrismo, que é o ato de idolatrar as pessoas de mais idade, como se elas sempre tivessem razão e não fossem passíveis de estupidez, burrice e maldade, faz com que as pessoas jovens, faz com que as pessoas maduras, por pena, queiram estender a vida de gente ou de corpos físicos de pessoas que desde a perspectiva da alma já estão mortas, já aprenderam o que tinham que aprender aqui, já fizeram o que tinham que fazer aqui. Mas devido ao medo da morte, devido ao geriatrismo, devido à idolização das pessoas mais velhas e o desprezo para com as pessoas jovens, para com a infância, para com a adolescência, né? A falta de paciência, a falta de conhecimento para cuidar de adolescentes e o excesso de paciência, o excesso de aceitação para com quem é velho, gera um nível de desarmonia muito grande que reverbera não apenas no nosso planeta e no sistema solar, mas na galáxia inteira. De maneira que as pessoas idosas, em sua maioria, vivem em um estado de neurose, em um estado de esclerose, em um estado de esquizofrenia, que materializa enfermidades degenerativas como Alzheimer e que faz com que a pessoa que está ali naquelas condições passe a habitar a nossa realidade em estado de completo ódio. Essa pessoa não tem prazer nenhum em existir, ela acumula doenças, ela é um emissor de doenças para outras pessoas, ela não tem um nível de compreensão que acompanha o tempo, ela fica aprisionada ao passado, de uma maneira que, desde a perspectiva frequencial, isso gera um nível de ódio, isso gera um nível de maldade que a pessoa naquele corpo físico não pode materializar. Mas esse ódio existe, esse ódio está sendo fabricado. Então o que nós vamos tratar agora é algo muito interessante e difícil de acreditar se você é uma pessoa baseada em crenças, sem experiências e conclusões, sem conhecimento da verdade. O que eu vou dizer agora vai parecer um pouco fantástico, mas é a pura realidade desde a perspectiva quântica e energética e vibratória. Que é o fato de que toda pobreza, miséria, injustiça e crime que acontece no terceiro mundo está sendo fabricado, nasce na mente perversa de uma pessoa da terceira idade que habita o primeiro mundo. E, obviamente, que a natureza, em sua eterna inteligência, faz com que isso se materialize a quilômetros de distância dela. E o cristianismo sabe disso, e foi dessa maneira que o cristianismo dominou o mundo, né? Fazendo com que coisas que acontecem aqui agora reverberem a milhões de quilômetros de distância daqui, de uma maneira a desgraçar a vida de um ser vivo, de um ser humano que não sabe por que aquilo está acontecendo. É assim que trabalha a lei do karma, é assim que trabalha a lei do perdão, é assim que trabalha a lei da sintonia e a lei da atração. Então é muito importante compreender, prestem atenção nisso. Toda pobreza, miséria, injustiça e crime que acontece no terceiro mundo nasce na mente perversa das pessoas enfermas de terceira idade do primeiro mundo e se materializa a quilômetros de distância. Justamente por quê? Porque nós somos todos um. As realidades são paralelas. E nós somos seres multidimensionais, ainda que através do nosso corpo físico e da linha temporal linear, estejamos aprisionados a um nível de ilusão que nos impede de conectar essa multidimensionalidade com consciência, com lucidez. A maioria das pessoas, né? Somente algumas, aquelas que realmente nasceram para isso ou foram treinadas para isso, é que conseguem despertar a sua lucidez extrafísica de maneira a transcender as limitações da linha temporal linear e conviver de maneira consciente com a realidade multidimensional, como é o meu caso, graças ao fato de ser um conector atemporal.
Então quer dizer, se nós somos todos um, se as realidades são paralelas e nós somos seres multidimensionais, esses corpos físicos são pura ilusão e as nossas consciências pertencem a egrégoras. Nós somos egrégoras de consciência. De maneira que existe guerra entre as egrégoras. E é isso que o coronavírus veio finalizar. O coronavírus é o último campo de batalha na guerra entre as egrégoras que formam a senilidade contra a juventude, a eternidade contra o tempo, a guerra da saúde contra a doença, contra a enfermidade, a guerra da esquizofrenia contra a lucidez, a guerra do patriarcado contra a androgenia, a guerra da prostituição contra o celibato, a guerra da homossexualidade contra a heterossexualidade. E é por isso que é muito importante que cada um compreenda dentro das suas possibilidades o que é ser um curador, o que é ser um sanador, o que é ser um médico. Justamente porque a palavra terapeuta significa aquele que sabe e com o que sabe cura. E aí é muito importante compreender as propriedades da alma, né? Porque a nossa alma é uma entidade, em teoria, indestrutível e sanadora. Se a nossa alma é uma entidade indestrutível e sanadora, não existe como ela ser afetada, enfermada ou destruída por qualquer forma de vírus. Ainda assim, nós estamos vendo ser materializado na nossa realidade uma pandemia que faz com que esse vírus apavore as pessoas e, como consequência, também mate alguma delas, ainda que as mortes feitas pelo coronavírus não são alarmantes, considerando o índice de morte por tuberculose, o índice de morte por doenças respiratórias, o coronavírus ainda gera bem poucas mortes. Mas contagia as pessoas não apenas do vírus, como do medo, como dessa frequência que se alimenta do medo da morte, que se alimenta do medo da doença, que é a senilidade, que é a terceira idade, que é a velhice. E por isso Itália foi o lugar mais atingido pelo coronavírus. E por isso nós estamos vivendo um período de quarentena apocalíptica, que parece o filme Mad Max. As pessoas estão com medo de morrer com máscaras, com medo de que o vírus esteja no ar e possa atrapar elas em qualquer momento. Então existe muita desinformação, existe muita ausência de conhecimento a respeito de como o vírus é contagiado, né? Então, quer dizer, desde a perspectiva da medicina quântica, tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. Então, de onde vem esse vírus? Esse vírus é parte do amor infinito ou esse vírus é parte da ilusão? Do ponto de vista dos nossos médicos e sábios, esse vírus é o resultado do amor infinito. Ante a todas as injustiças, ante a todas as mentiras, ante a todas as hipocrisias que foram sustentadas nos últimos 2000 anos, que permitiram aos homens do planeta Terra adorar e idolatrar velhos e mortos, e simplesmente matar, abortar, abandonar crianças e recém-nascidos, materializando essa sociedade que nós temos, principalmente no terceiro mundo, onde existem crianças de rua, onde existem menores abandonados, onde existem orfanatos, onde os pais que não querem ter seus filhos podem deixar ali para que freiras e padres cuidem, considerando que hoje o fim do cristianismo acontecerá cedo ou tarde justamente por todos os escândalos de pedofilia que já não podem mais ser ocultos, que já não podem mais serem subornados para que as vítimas sejam silenciadas. Todos os casos de pedofilia e abuso sexual gerado por padres, gerado por freiras, gerado por pessoas religiosas, principalmente da religião católica. Então, quer dizer, desde a perspectiva da nossa medicina energética, esse vírus ele foi criado justamente para levar embora do planeta as almas que já não têm motivo para aqui habitar. E é por isso que Itália, o lugar onde mais gente velha tem, é o lugar mais atingido. Da mesma maneira que ali o cristianismo é operado desde uma perspectiva magista, principalmente desde uma perspectiva do sacrifício humano, né? Então, em lugares como a Itália, em lugares como a Espanha, em lugares como Portugal, as sociedades se educaram de uma maneira que o jovem se sacrifica, que a criança se sacrifica, para que o velho possa
viver os seus últimos anos baseado nas suas fantasias, baseados nas suas doenças, baseado na sua loucura e na relação erótica que as pessoas velhas, que as pessoas sênios, não todas, obviamente, mas a grande maioria, têm com essas limitações, têm com essas... por exemplo, quando você entra no metrô, quando você entra num ônibus, né? Existe a preferência para que as pessoas velhas estejam sentadas, quando em uma sociedade educada, a pessoa que já tem mais idade, ela faz questão de que a mais nova possa sentar. É isso que traz saúde, é isso que é generosidade de fato. Mas na sociedade europeia, na sociedade cristã, todas as pessoas jovens estão obrigadas a se levantar para que o velho sente. Como se o velho tivesse pela hora da morte e não pudesse ficar 5 minutos em pé para que uma criança desfrute o conforto, entende? Então o coronavírus ele entra na nossa sociedade justamente para... E é curioso, porque ele não atinge crianças, não atinge animais, tem uma porcentagem menor de vítimas jovens, né? Então, vários eventos de fato confirmam o coronavírus como algo bíblico justamente para que o fim do cristianismo possa ser operado no planeta Terra, porque será somente através do fim do cristianismo que nós poderemos criar sociedades justas, igualitárias, autárquicas, holocráticas, entre outros valores que o humano ordinário comum, cristão, materialista, ignorante, desconhece, né? Então, do ponto de vista espiritual, o cristão, ele é um terrorista, ele é um fascista, ele é um perigo eminente. E é por isso que é importante que eles fiquem aprisionados aqui na realidade material, na realidade física, justamente porque esse é o conceito de eternidade que eles têm, passado, presente e futuro. E quando eles saem dessa frequência, eles ficam aprisionados entre céu, inferno e purgatório, entende? E claro, se você crê, você cria. Se você não muda o seu sistema de crença, se você não busca ter conhecimento, sabedoria, encontros com a verdade, você realmente vai ser aprisionado, reciclado e escravizado por esse sistema de crença, que é o que a maioria dos evangélicos, dos cristãos e dos católicos no Brasil estão. Então aprendam uma coisa, desde a perspectiva da medicina quântica, da realidade espiritual, energética e vibratória, o limpo, quando toca o sujo, jamais se suja e o limpa. E o sujo, quando toca o limpo, jamais se suja. Jamais o suja e se limpa. Então prestem atenção nisso, porque isso diz respeito ao piso de Salomão, ao tabuleiro de damas, ao perfeito equilíbrio entre as dualidades positiva e negativa. O limpo, quando toca o sujo, jamais se suja e o limpa. O sujo, quando toca o limpo, jamais o suja e se limpa. Então, quer dizer, ser um sanador é ter esse nível de compreensão, que faz você... Por que numa grande epidemia um monte de gente se fode e os médicos sempre têm maior resistência? Porque ele é médico, ele está aqui para isso, ele não está aqui para enfermar, ele está aqui para curar. Quando você faz a sua heliografia funcionar de acordo com a sua programação existencial, com a sua verdadeira essência, com a missão da sua egrégora espiritual, nada sai errado. Já dizia um grande sábio, quando você faz tudo certo, nada sai errado. Agora, claro, se você é uma pessoa carente, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa que necessita de ajuda, que só tem crença, que não tem conhecimento, você vai precisar correr atrás disso justamente para poder ser catapultado a uma frequência de realidade onde você possa trabalhar livre de medo, livre de dúvidas, livre de pavor e pânico, que é justamente o que o coronavírus veio aqui espalhar, que é justamente as frequências aonde essas pessoas enfermas, velhas, anciãs vibram. E por isso essas pessoas não tiveram tempo jamais de criar uma sociedade melhor para as crianças que estão nascendo. Então é muito curioso que desde a perspectiva metafísica, por mais que seja bonitinho cuidar dos velhos, é uma grande covardia para com as crianças impedir que eles morram. Você não precisa praticar a eutanásia e assassinar as pessoas de terceira idade. Mas pode ter certeza que livre do cristianismo, como nós vemos na cultura budista, como nós vemos na cultura oriental, a morte não é um trauma e pode ser aceitada de uma forma muito menos traumática e escandalosa, homossexual e escalafobética, que se relacionam os cristãos, que se relacionam os italianos principalmente, com toda essa herança materialista, né, que faz eles passarem gerações adorando estátuas de gesso e desgraçando a vida de crianças que
que compõem as sociedades pobres terceiro-mundistas do planeta Terra. Então, muito mais importante do que estar vacinado e sobreviver à pandemia do coronavírus é entender como as energias trabalham e funcionam e não ter medo da morte, entende? E morrer com honra, sem medo, ficar vestindo mascarinha para prolongar sua vida mais 3 ou 4 dias, em meio a um puta apocalipse onde todo mundo vai morrer. Então, e quando eu falo que todo mundo vai morrer, não é que todo mundo vai morrer por causa do coronavírus. Todo mundo nessa realidade vai morrer um dia. Os que não morrem ascendem, que é os que vocês chamam de mestres ascensionados. Aí quando um cara desses desce aqui, ou quando um cara maior que esses desce aqui num corpo físico e começa a explicar bem as coisas para vocês, vocês não acreditam, massacram esse cara, crucificam ele com a crença de que ele vai ressuscitar daqui 3 dias. Aí ele não ressuscita e vocês dizem, charlatão. Então, quer dizer, trabalhar com a raça humana do planeta Terra é muito complicado. Justamente por quê? Porque essa se recusa a deixar de ser coletivo, que é o que nós somos na espiritualidade. Ali você não pode negar sua coletividade. Por isso que no final das contas, quem é charlatão, quem é mentiroso, quem é filho da puta, tem sempre muito mais autoestima do que quem é honesto. Por quê? Porque dentro daquela egrégora ele está orgulhoso das mentiras dele, ele está orgulhoso dessa capacidade de enganar todo mundo, né? Como nós vemos que o Bolsonaro está orgulhoso dos filhos dele serem tão canalhas e mentirosos quanto ele. Então, quer dizer, esse mau caratismo ele é algo orgânico, arraigado na estrutura molecular, celular e atômica desses seres. Não vai dar para vocês educarem eles ou converterem eles, seja através do cristianismo, seja através do que for. São eles que entenderam que vocês são fanáticos, idiotas e dependentes, codependentes emocionais, e eles sim utilizam o cristianismo para manipular vocês, e através disso chegaram no poder máximo que é a presidência da república de um país. Então, quer dizer, tem que trabalhar muito a humildade, tem que trabalhar muito a pesquisa, tem que trabalhar muito a aceitação, tem que trabalhar muito o perdão para poder habitar numa geografia que nem o Brasil, e para conseguir nascer e sobreviver numa realidade social como essa. E pode ter certeza que, à medida em que o coronavírus se instale na vida das pessoas, que as pessoas comecem a viver baixo racionamento, falte alimento, entre outras coisas que é possível que aconteça, os casos de assédio, obsessão e possessão energética, espectros de consciência regressiva, entre outras coisas, vão só aumentar. E é por isso que essas religiões evangélicas aí vendem curso para exorcista, entre outras coisas. A questão é que o nível de inteligência e sabedoria dessas pessoas é ínfimo. Então as entidades que elas acham que estão exorcizando, na verdade, estão manipulando elas para dar ilusão de grandeza, seja para um pastor evangélico, seja para um exorcista católico, mas quem está no comando da história é a entidade. Por quê? Porque na realidade 4D, a lucidez que você tem ali, você tem vantagem em relação a quem está aprisionado ao tempo linear. Então é muito importante compreender todas essas coisas justamente para você não ser feito de idiota. Seja pelos governos que agora têm o coronavírus para manter as pessoas exiladas. Justamente por quê? Porque o afeto, o carinho, o toque, o abraço, tudo isso é curador. Eu não tenho medo de abraçar ou de beijar uma pessoa com coronavírus, ou com AIDS, ou com lepra, ou com qualquer doença que seja, porque eu tenho certeza absoluta que, como médico animósico, arcon-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica, eu só vou ser contagiado por esse vírus se realmente eu tiver que ser e, através disso, abandonar esse corpo. Do contrário, meu querido, esse abraço vai ser curador. Eu não vou ser contagiado por essa porcaria desse vírus e a pessoa que está contagiada por ele vai ser curada por mim e por essa energia que eu sou, que é amor infinito. É assim que as coisas funcionam desde a perspectiva energética e vibratória. O limpo, quando toca o sujo, jamais se suja e o limpa. E o sujo, quando toca o limpo, jamais o suja e se limpa. Agora, claro, se você não vibra nessa realidade, se você não vibra nessa frequência, você tem que começar a crer nela para poder se relacionar com ela, porque se você crê, você cria. Antes de eu incorporar o grupo de sábios, antes de eu incorporar as entidades arquetípicas da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, eu não sabia que eu pertencia a nada disso. Eles só se revelaram para mim em meados de 2014. Mas a fé que eu tinha
a esperança que eu tinha, a certeza profunda que eu tinha de que havia algo maior e mais inteligente do que eu, ao qual eu tinha que servir, compreender, obedecer e fazer bem feito. Mesmo se eles não tivessem me incorporado e se revelado da maneira como se revelaram, pode ter certeza que a fé que eu tinha faria com que eu trabalhasse para eles até hoje, com que eu inventasse essas histórias através da minha imaginação, justamente para poder estar adequado a essa frequência energética, da mesma maneira que um cristão, um evangélico fanático está lá adequado de maneira radical e fundamentalista, seja com o cristianismo, e o mesmo acontece com o pessoal do Santo Daime. Então, quer dizer, fé é coisa séria, gente. E não tenham medo de utilizar a vossa imaginação e o vosso pensamento para trabalhar com seu eu superior, guias e amparadores extrafísicos, justamente porque se você não tem sensibilidade, sensitividade mediúnica para ser um canalizador oficial, o seu eu superior vai se utilizar do seu pensamento e da sua imaginação para que você comece a compreender os mecanismos do seu arquétipo. Obviamente que se você tem dificuldade em trabalhar sozinho, pode contar comigo, enquanto terapeuta e médico animósico, e com toda a Casa Real Sagrada de Sírios, grupo de sábios e todas as técnicas com as quais trabalha a anemosia quântica. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, espero que vocês se cuidem muito, não tenham medo e que nós possamos estar trabalhando juntos daqui em diante. Um grande abraço a todos, namastê, muito obrigado, boa sorte, busquem manter a calma e não tenham medo. O único inimigo de vocês, nesse momento, muito mais do que o coronavírus, é o medo. Boa sorte a todos.